Hello, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, especialmente pra você. E você que é novo, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um conteúdo super especial aqui pra vocês. Então, bora pro vídeo. E o vídeo de hoje é uma sugestão de uma inscrita aqui no meu canal, a Letícia Cavalcante. Quero mandar um super beijo pra ela e agradecer por tê-la aqui comigo no meu canal e por ter dado essa sugestão para esse vídeo de hoje. Ela pediu para eu falar um pouco sobre a solidão nesse processo de conversão. Como lidar com isso, com o afastamento das pessoas, das amizades, esse processo de solidão quando a gente começa a seguir a Deus, as pessoas acabam se afastando. Eu creio que isso é algo natural, que Deus vai nos conduzindo. Eu demorei um pouquinho a vir gravar porque eu pedi a Deus que Ele me desse uma palavra aqui, a palavra dele, viva, que é alimento pra gente, para que eu pudesse falar com mais propriedade sobre isso e mostrar, não só para mim, mas para cada um de vocês, como Ele está presente. Se você está vivendo um processo de solidão, porque na realidade, gente, a solidão em si, ela é um sofrimento, um vazio. E eu creio que Deus nos conduz dessa solidão para uma solitude, que é esse momento, esse processo de crescimento espiritual. E que nos mostra o tempo todo que Ele está presente sim nessa caminhada que nós muitas das vezes achamos que estamos sós, mas na realidade nós não estamos. E a palavra está lá em Sabedoria, o capítulo é o 19 e o versículo é o 22. É que em tudo, Senhor, engrandecestes e glorificastes o vosso povo. Nessas duas palavrinhas aqui, engrandecestes e glorificastes, ela tem um sentido muito rico e muito grande. A palavra engrandecestes aqui, ela pode colocar como o Deus que nos valoriza, Deus que nos faz crescer espiritualmente. E o glorificastes é conduzir-nos à glória eterna, à felicidade eterna. Deus, Ele nos exalta, Ele nos eleva. Deus tem grandes sonhos para a nossa vida. E nós somos extremamente importantes para Deus. A gente precisa colocar isso no nosso coração, que nós somos muito, mas muito importantes para Deus. E não deixaste de assisti-lo. O assisti-lo aqui é de estar presente, de nos acompanhar em todo tempo e em todo lugar. Deus jamais vai te desamparar. Deus jamais vai deixar de estar do seu lado. Muitas das vezes nós ficamos um pouquinho cegos, um pouquinho surdos e não vemos a ação de Deus na nossa vida. Nós estamos tão focados em tantas outras coisas que a gente não consegue perceber que Deus ele está bem aqui do nosso lado, dentro de cada um de nós, nos conduzindo, nos acompanhando diante desse processo, dessa caminhada da vida, que muitas das vezes é um tanto quanto difícil. Eu quero colocar aqui para vocês que Deus jamais vai deixar você sozinho. Ele nunca vai deixar de acompanhar você. Por mais que você esteja passando por algum momento muito difícil na sua vida, onde todos lhe abandonaram, seus pais, sua família, amigos. Nessas horas, muitas das vezes, até nós mesmos nos abandonamos, não é mesmo? Tenha certeza de que Deus, Ele jamais vai nos desamparar. Ele jamais vai nos abandonar. Ele jamais vai nos rejeitar. A gente precisa ter isso cravado no nosso coração. Não importa o que você está sentindo, o quão sozinho você está se sentindo. Quantas pessoas abandonaram você e deixaram você de lado, principalmente pelo fato da vida que você escolheu seguir, que é esse caminho de seguir a Deus, de seguir a Jesus, de se assemelhar ao caráter dele. Muitas das pessoas vão realmente se afastar de você. E de fato é necessária uma coragem
de seguir a Deus. Não é fácil. Nós vamos ter que renunciar muitas das vezes amizades, coisas que a gente assiste, que a gente escuta, locais que a gente antes frequentava. É uma mudança de vida, gente. Literalmente, uma transformação. E você pode ter certeza que você não está sozinho nessa caminhada, nessa transformação, nessa conversão que você está vivendo. E tenha certeza que Deus vai cuidando do teu coração, da tua alma, de cada pessoa que Ele vai colocar no seu caminho e de cada uma que Ele vai tirar. Eu quero contar aqui um pouco da minha experiência em relação à solidão, que de fato Deus logo me conduziu à solitude. E é incrível viver isso. Hoje em dia eu olho para trás e eu vejo quão dependente das pessoas eu era. Emocionalmente, eu achava que para ser feliz eu precisava de fato ter alguém na minha vida. Não digo somente em relacionamentos, mas de amizade, na família. Eu lembro que no início assim, da minha conversão, eu fiquei com medo. Porque o Espírito Santo, gente, ele vai nos conduzindo. Acaba que é algo que vai sendo construído que às vezes a gente nem percebe. O Espírito Santo, ele vem conduzindo para que a gente possa viver de fato a conversão, essa transformação. Não é algo que vai acontecer assim, bum, da noite pro dia. No sentido de que o Espírito Santo já não esteja trabalhando dentro do seu coração. E eu lembro que houve uma quebra muito grande na minha vida, uma perda muito grande na minha vida, a qual eu dependia muito emocionalmente. E eu achava que eu nunca mais teria alguém para compartilhar a minha vida, no caso. Porque muitas das vezes a gente se fecha em algumas pessoas, depende delas. E eu tinha isso. E Deus curou isso no meu coração. Hoje Ele mostra pra mim que a única pessoa que eu devo depender na minha vida é exclusivamente dEle. E, gente, eu não tô falando isso da boca pra fora, não é fácil. Mas Deus basta na nossa vida. Ele é a nossa maior fonte de felicidade, de amor. É Deus que preenche, é Deus que completa, não é o outro. Não que nós não precisemos nos relacionar com outras pessoas, porque senão Deus não tinha criado ninguém, correto? Mas nós somos seres sociáveis, nós precisamos sim uns dos outros. É um relacionamento, Deus quer um relacionamento nosso com Ele e um relacionamento nosso também com as outras pessoas que Ele coloca no nosso caminho. E diante dessa quebra, eu pensei comigo, eu falei, meu Deus, com quem eu vou conversar todos os dias? Para você ver aqui a dependência grande que eu tinha em relação a essa pessoa. Quem é que vai falar comigo o dia todo? Com quem eu vou compartilhar minha vida? E, gente, Deus, Ele é tão incrível que quando isso foi quebrado, essa dependência dessa pessoa e de outras também, eu quero colocar aqui pra vocês que eu venho aprendendo isso muitas das vezes na dor. Não vou mentir pra vocês que esse processo envolve dor, sim, e muitas das vezes acontece de uma forma natural. Eu tinha uma coisa também de que se alguém não me respondesse ou alguém não falasse comigo, eu já levava isso pro meu coração, sabe? Ficava com raiva, dizia que eu não ia mais ter amizade com essa pessoa. E hoje eu vejo que a gente não tem que parar na dificuldade do outro. Por isso que é tão importante a gente reconhecer a miséria que a gente tem. E entender que a gente também para na nossa miséria, que a gente também tem defeitos, que a gente também tem nossos limites e dificuldades. E que a gente não tem que ficar dependendo do outro para isso deixar a gente confortável, feliz ou não, ou satisfeito, entende? E eu ficava com essa raiva toda das pessoas. Eu não vou falar mais, gente, Deus, Ele trabalha tão bem no nosso coração, o amor é tão grande, isso é tão maravilhoso, que eu não consigo mais ser dessa forma de devolver de fato na mesma moeda, sabe? Essa questão de, fulano demorou 3 dias pra me responder, eu vou demorar 5, não tem dessas coisas? Fala pra mim aí, conta pra mim se você também não é um pouquinho assim. E, gente, eu era assim, eu devolvia sempre na mesma moeda, sabe?
E depois da minha conversão e desse processo, eu não vou dizer para vocês isso não é um processo constante, porque é um aprendizado constante. A vida aqui é a todo instante. Cada hora Deus está trabalhando no nosso coração alguma coisa. E eu não consigo mais. O que eu tenho dentro de mim é amor. E se eu pensasse assim, quanto tempo eu demoro para conversar com Deus, para ir lá, né? Falar com Ele, para fazer minhas orações, porque, gente, fazer a leitura da palavra, meditação, a oração de conversar mesmo com Deus, porque Ele é seu amigo. O mesmo jeito que você conversa com as outras pessoas contando alguma coisa, é com Deus também. Se eu parasse pra pensar o quanto às vezes eu sumo, não dou ideia para Deus, hoje eu não tô bem, não quero conversar com Ele, não quero conversar com as pessoas. Gente, não é assim, não. Imagina se ele fosse também falar assim, Tamara, hoje não tá legal, então hoje eu não vou falar com ela também, não. Então a gente precisa realmente se assemelhar ao caráter de Jesus e entender e não parar na dificuldade, no limite do outro, muito menos no nosso. Então, isso sempre foi algo que mexeu muito comigo, essa dependência do outro estar conversando comigo. Eu brigava muitas das vezes com muitas das minhas amigas porque demoravam a responder ou porque não respondiam, achavam que elas estariam de mal comigo ou alguma coisa do tipo, gente. Isso acontece nesse processo também, mas na realidade eu tinha que entender que não tem ninguém que fica o dia inteiro disponível para mim e que aquilo que o outro faz não significa que seja algo contra mim, sabe? E lá nesse meu processo, eu não conversando nessa dependência, e Deus, ele foi lá, gente, e me deu o triplo de pessoas para eu poder conversar. Na realidade, não era nenhuma conversa comum de coisas fúteis. Era levar a palavra dele, ajudar as pessoas, dar o amor que ele me dá para as outras pessoas. Eu ficava doidinha, às vezes eu fico, porque é meu isso de ajudar, de levar amor, de levar Deus para as pessoas, sabe? Então, eu ali com medo de não ter mais ninguém para conversar comigo, de me sentir sozinha, de ter esse vazio, de viver de fato esse sofrimento desse processo de quebra, de dependência de outras pessoas. E Deus foi lá e triplicou a quantidade de pessoas que Ele colocou na minha vida. Eu creio que nesse processo de conversão, muitas das pessoas vão se afastar, sim, de nós, porque, gente, uma coisa é certa, a luz, ela afasta as trevas. Aquelas pessoas que estão vivendo nas trevas, vivendo no mundo, elas não vivem o que você está vivendo. Isso, de certa forma ou outra, vai acabar acontecendo, essa ruptura de muitas amizades, sabe? Até mesmo dentro da nossa família, com todo o relacionamento que nós temos. E é aí que entra a gente entender que isso não é desrespeito a nós, sabe? E sim ao que a pessoa vive. Entende? E ela prefere não estar mais ali perto de você. Então não se sinta rejeitada, não se sinta abandonada por essas pessoas. Entenda, gente, uma coisa aqui que eu coloco no meu coração o tempo todo em relação à minha caminhada desse processo de solitude. É que Deus, Ele vai colocar e tirar determinadas pessoas da sua vida, não por você, mas o que Ele pode fazer através de você e através dessas pessoas também na sua vida. Então não é algo vazio, é algo que tem propósito. Não é tipo, Deus pegou e tirou aquela pessoa porque tirou da sua vida. Não é assim. E muitas das vezes, gente, aconteceu na minha vida também que pessoas que Deus havia tirado da minha vida há muito tempo atrás, Ele as trouxe de volta. Por isso também que existe aqui, gente, um processo de liberação de perdão para as pessoas, porque muitas das vezes o afastamento, ele é gerado por conta de determinados sofrimentos, de algumas brigas, coisas que de fato machucaram em algum momento, sabe? E se Deus trouxe essas pessoas de volta para a sua vida, entenda que isso tem de fato um grande propósito. Da mesma forma, as pessoas que você nunca pensou em esbarrar na sua vida e que Deus vai colocando no seu caminho também. Por isso que é importante a gente entender e deixar ser conduzido por Deus. Não é um processo fácil, porque a princípio a gente se sente sozinho mesmo, sabe?
Mas quando a gente se abre a experienciar esse amor de Deus, esse amor que completa, faz com que a gente não dependa mais das outras pessoas, mas sim somente de Deus. Então, quando Deus coloca uma pessoa na nossa vida ou tira uma pessoa da nossa vida, não entenda que isso é algo que Deus fez para te ferir, para te machucar. Não, gente, é algo que muitas das vezes acontece naturalmente. É um ir e vir. E não fique bravo, leve pro coração, fique com rancor dessa pessoa, caso ela volte e apareça na sua vida. Acolha ela. É a mesma forma que Jesus faria. É acolhimento, é amor. Não leva pro teu coração. Não fique com mágoas porque a pessoa sumiu, ficou sem falar com você, ou principalmente porque ela aparece de vez em quando, querendo alguma coisa, um favor seu. Ofereça outro aquilo que você tem dentro de você, que é amor, que Deus te dá o tempo inteiro e que nunca lhe abandona e que nunca lhe rejeita. A gente precisa viver bem os relacionamentos e entender que tudo por trás disso existe um propósito de Deus. Em cada pessoinha que Ele coloca ou tira da nossa vida. A renúncia, gente, não é o afastamento, a solidão, não é somente de pessoas, sabe? Mas de várias coisas que a gente vai precisar renunciar na nossa vida, muitas das vezes. Algumas coisas que a gente vê, alguns locais que a gente frequenta, é o que eu já falei em outro vídeo aqui pra vocês também. Não é que a gente é proibido. Virou cristã, virou católica, tá indo na igreja, aí ficou bitolada, não faz mais nada. Mas a gente tem que entender e respeitar os nossos limites. Se aquilo ali vai te levar ao pecado, você precisa se abster disso de fato, sim. Se aquilo ali vai me tirar da presença e do caminho de Deus na minha vida, eu preciso sim me abster daquilo ali e não ir. Se aquela pessoa que eu tenho convívio, ela tá me levando para longe de Deus, que sentido eu tenho em continuar ali? Uma hora ou outra, você pode cair. Por isso que existe esse cuidado, esse discernimento de entender algumas coisas, sabe? E Deus, Ele é muito especial. Tenha certeza que nesse processo que você muitas das vezes está se sentindo sozinho, solidão mesmo, de sofrimento, de vazio, sabe? Dentro do teu coração. Deus, Ele vai transformar essa solidão em solitude. Você vai ver como é maravilhoso. Gente, eu nunca pensei em morar sozinha, longe dos meus pais. Eu sempre fui muito apegada a eles. Às vezes eu tenho saudade, sim, sabe? A gente tem que se relacionar, tanto nas amizades. A gente às vezes sente falta, sim, de ter alguém perto, de ter alguém para conversar o dia inteiro. Mas que tal experimentar, começar a dar atenção para a pessoa que te dá atenção em todo milésimo de segundo, que é Deus? Que tal você conversar com Ele o dia inteiro, contar para Ele tudo o que você está fazendo, sabe? Te garanto que essa experiência de amor não vai deixar o teu coração sentir ou pensar em sentir que você não é amado, que você não é desejado e que você de fato não tem um amigo, de fato um melhor amigo, gente. É de fato algo sobrenatural, não tem explicação. Eu hoje não consigo explicar em palavras para vocês. Eu não vou dizer para vocês que é bom ter as amizades, as pessoas ao nosso redor. É muito importante, sim, isso. Mas quando a gente experiencia esse amor, essa solitude, porque eu creio, gente, que para viver qualquer tipo de relação com as pessoas, é muito importante a gente se relacionar conosco mesmo. E quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais a gente conhece a Deus e mais a gente se conhece. Mais Ele trata o nosso coração e mais nós estaremos preparados para viver bem os relacionamentos com
as outras pessoas. Mas em primeiro lugar, a gente precisa ter relacionamento com Deus, com Ele é o principal. E é através dele, e somente através dele, gente, que a gente vai conseguir se reconhecer, que a gente vai reconhecer a nossa identidade de filho amado, escolhido. Você foi escolhida, você foi escolhido por Deus. Gente, grava isso é muito importante. Você foi escolhido por Deus. Nos mínimos detalhes. Antes mesmo da sua concepção, você foi escolhido por Deus. Então escolha Ele, escolha se relacionar com Ele, escolha conhecer Ele todos os dias, porque fora de Deus você vai estar confuso, fora de Deus você vai estar sozinho de fato, sofrendo com esse vazio horroroso dentro do coração. Então deixa Deus agir, se relacione com Ele, que esse conhecimento, você vai se conhecer, você vai se relacionar com você mesmo, você vai conseguir entender, gente, esse processo de solitude, de transformação, de crescimento espiritual, não só de espiritual, mas como pessoa também. Você vai começar a lidar, entender os seus limites, entender as suas dores, entender o que você precisa curar, tudo aquilo que está obscuro virar à luz para que você possa entregar para Deus, porque aí você não vai parar na dificuldade do outro, na miséria do outro, você não vai parar mais, você vai conseguir entender o outro, acolher o outro, sabe? Assim como Deus compreende você e conhece você e não para nas suas limitações, você também não vai parar quando você estiver se relacionando. Então, por isso é muito importante. Então, que possamos hoje pedir a Deus para transformar no nosso coração essa solidão que a gente muitas das vezes sente, essa dependência emocional relacionada às outras pessoas, a nossos familiares, porque, gente, a gente precisa entender uma coisa que é o que eu falei pra vocês no início do vídeo. Deus, ele vem trabalhando comigo, é constante, porque tem horas que dói bastante, que machuca, sim, porque muitas das vezes isso vem de pessoas muito queridas que nós amamos muito, mas a gente precisa entender que tudo aqui vai passar, que só Deus não passa e só Deus basta, tá? Uma hora ou outra a gente vai perder os nossos pais, as nossas amizades, nos nossos relacionamentos. A mesma coisa você que tem filhos, uma hora ou outra eles vão crescer, eles vão pelo mundo. Então, gente, a gente precisa preencher o nosso coração, ser dependente somente de Deus. É um processo muito difícil, não vou dizer pra vocês não, tá? Porque tem hora que bate aquele sentimento de nossa, tô sozinha, não tem ninguém pra ir ali comigo, talvez pra viajar, talvez pra ir no cinema, pra ir almoçar. Muitas das vezes eu penso que, se eu não tivesse meus pais. Eu fico meio assim emocionada também, porque durante muito tempo da minha vida eu vi meus pais como meus inimigos. E hoje eu vejo que eles são o bem mais precioso na minha vida, sabe? Assim como todas as pessoas que Deus vem colocando na minha vida. A preciosidade de cada uma delas na minha vida, o quanto elas me ensinam e o quanto eu dou Deus para elas e o quanto elas dão Deus para mim também, em todos os detalhes, sabe? Eu aprendi muito nesse processo de morar sozinha, de sentar no restaurante e comer sozinha, de ir num cinema sozinha, sim, acompanhada por mim mesma, a minha companhia e principalmente a companhia de Deus na minha vida, todos os momentos, ao caminhar, ao ir para a faculdade, ao tomar um café, em todos os detalhes. Então, gente, é importante esse relacionamento conosco mesmo, sabe? E uma hora ou outra os nossos pais se vão, os filhos se vão, o relacionamento se vai. Essa vida aqui, ela é isso daqui mesmo, né? Por isso que a gente tem que estar voltado com o coração para Deus, para o céu, para a eternidade, que jamais vai passar. E aproveitar o máximo que a gente tem aqui nesse mundo com as pessoas,
com as quais a gente ama, com as quais a gente também não ama, porque tenha certeza que é Deus querendo santificar você diante dessa dificuldade que você está se deparando com essa pessoa na sua vida. Entenda que tudo tem um grande propósito de Deus na nossa vida e que Ele está preparando você, o teu coração, a tua alma para poderem viver a eternidade ao lado dele, juntinho dele. Sei que é difícil a gente perder alguém que a gente ama muito, muito. Muitas das vezes essa pessoa nem de fato faleceu mesmo, morreu, mas pelas quebras de relacionamentos, o quanto a gente sofre. Mas para poder perceber aqui, será que você estava sofrendo porque você estava dependendo emocionalmente dessa pessoa, colocando a tua felicidade, colocando a tua vida ali pelaquela pessoa? Pare para perceber diante de tudo que você vive. Não é que você vai virar uma pessoa fria, eu não vou me relacionar com mais ninguém, eu sou exclusiva, dependente de mim, eu me basto. Gente, não é isso não. Não olha assim desse jeito, tá? É Deus que basta. É Ele que faz você se sentir bem e feliz, tá? É Ele que tá o tempo todo com você. E isso basta. Não é que você, eu vou ficar sozinha para sempre, não quero me relacionar com ninguém, porque eu estou bem sozinha. Não é isso que Deus quer não, tá? Não é isso não. Não só na vida conjugal, não só na vida de familiar, na vida social. Ele quer relacionamento sim, tá? Então é isso. Eu espero que hoje você que tá com o coração machucado pela solidão, por esse processo de conversão, se sentindo sozinha de fato, porque muitas pessoas deixaram de falar com você, muitas pessoas te julgam, te criticam, tenha certeza que Deus ele vai dar o dobro para você. Tantas outras pessoas que ele vai colocar na sua vida, esteja de braços abertos para receber qualquer uma delas, tá? E peça a Deus todos os momentos que você se sentir sozinha, rejeitado por essas pessoas. Entenda que essa caminhada de seguir a Jesus é isso. Entenda que você está no caminho certo quando as pessoas começarem a te rejeitar, a te criticarem, a te abandonarem. Mas entenda que Deus jamais vai te abandonar. Não, gente, não se esqueça. Eu vou ler mais uma vez. E não deixaste de assisti-lo. Deus está presente e acompanhando você em todos os segundos, em todo o tempo e em todo lugar. Deus jamais vai te deixar sozinho. Eu espero que esse vídeo tenha tocado no teu coração. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.